Aleluia, Jesus, santo nome do Senhor. Vamos orar, vamos estar passando o pastor para ministrar uma palavra no nosso coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, aqui para teus filhos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço por cada um, Jesus, que aqui está nessa noite. Aleluia. Também, Senhor, te louvo e te agradeço por aqueles que não vieram, mas eu sei que tu vai trabalhar no coração de cada um deles. Amém. Em nome de Jesus, abençoa a palavra nessa noite. Senhor, usa teu filho nas tuas mãos. Senhor, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, usa o teu filho, Senhor, meu Deus, com autoridade, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, entra com providência e dá vitória. Amém. E amém, Jesus. Vamos receber o pastor com palavras para Jesus. Aleluia, Jesus. Shalom, Adonai, Kehillah Elohim. Amém. Eu falei paz do Senhor, Igreja de Deus, em hebraico. Amém. Tá? Kehillah é congregação. Igreja é uma palavra que significa igreja no hebraico. E no Novo Testamento, Ecclesia, que quer dizer tirados para fora. Igreja é um povo que Jesus tirou de um sistema corrompido. Amém? Amém. Igreja não é templo. Igreja não pode ser denominacionalizada. Igreja não tem nome. Quem denominacionaliza é no cartório. A igreja do Senhor não pode ser denominacionalizada. Ela é simplesmente igreja do Mashiach. Igreja de Cristo. Aleluia. O restante é só denominacionalização da lei humana, que exige que cada denominação tenha o seu CNPJ, tenha isso tudo. Mas a igreja de Deus é você. Você é o templo que Deus tem. Aleluia. Por isso que é melhor Deus trabalhar mais em mim do que através de mim. É melhor Deus trabalhar mais na igreja do que através da igreja. Amém? Amém. Aleluia. Vamos iniciar hoje, com permissão da pastora, aquilo que eu prometi, mas uma bateria de mensagens sobre um tema. E hoje você vai ouvir coisa que você nunca ouviu e você nunca percebeu, mas está escrito na Bíblia e você nunca conseguiu perceber a verdade por detrás do versículo que eu vou trazer para você hoje. O que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir em igreja nenhuma. Que é sistemática, que é presa a uma cartilha, que é presa a um estatuto, que é presa ao modismo gospel da época. Porque as igrejas se prenderam, muitas, não todas, porque Jesus sempre tem 7.000 almas que não se rendem a Baal. Né? Amém? Amém. Comprometido, abra sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21 e 22. E foi o que semana passada o pastor passou uma introdução. 5 desejos que eu preciso vigiar para não fracassar em minha caminhada cristã. 5 desejos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 21 e 22 diz: Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam ao Senhor. Amém? Podeis assentar. Semana passada eu passei uma introdução para vocês, para que vocês venham entender aquilo que nós lemos quando se fala de diabo.
o diabolos, o Ra-Satã. A palavra Ra-Satã, o diabo, ela não é um substantivo nominal. Ela é um substantivo comum. Ou seja, Satanás não é nome. Diabolos não é nome. É um substantivo comum. Se não é nome, não é uma pessoa. Não é um personagem. Ra-Satã, no hebraico, significa adversário. Opositor. Eu posso ser um Satanás para a irmã Ana. A irmã Ana pode ser um Satanás para mim. É só ela se opor a mim. Ela declarar guerra a mim, ela é meu Satanás. Por isso que quando nós lemos o que se encontra na Bíblia, quando fala-se de diabo, muitas vezes, a maioria das vezes, está falando da nossa própria inclinação carnal. Foi algo que brota dentro de nós e que foi externalizado, e foi personificado, e foi denominacionalizado. Ou seja, foi transformado numa pessoa e foi dado um nome. E esse nome é Ra-Satã. Só que Ra-Satã não é uma pessoa. Ra-Satã no hebraico é adversário. Tanto é que quando o anjo que veio aparecer para Balaão, e ele chegou para Balaão e disse: Balaão, eu venho contra ti como um adversário. O Senhor está dizendo, Deus disse para ele através do anjo: eu venho a ti como um adversário. Se você for ler no hebraico como está escrito, Deus está dizendo para Balaão: Balaão, eu venho contra ti como um Satanás, como um diabo. Porque eu venho se opor, eu venho como um adversário teu. Por quê? Porque tu está fazendo aquilo que é contra a minha vontade. Nós aprendemos na Bíblia, isso com o decorrer de muitos anos, né, que no princípio, lá no princípio, que aquela serpente, lá não diz que a serpente era o diabo, diz? Não. Diz? O texto não. Diz isso? Não. Não diz. Quem é que diz que a serpente é o diabo? Quem interpreta que é o diabo. Só que quando você vai estudar o hebraico, a palavra serpente em hebraico significa nahash. Nahash significa consciência, pensamento, ideias. Sabe qual foi a serpente que tentou Eva? A sua própria natureza humana. Sabe aqueles... Você já viu aquele desenho do Pica-Pau? Onde aparece dois diabos, um diabinho aqui e um anjinho aqui? É? Não tem? Aí o diabinho fica dizendo: vai bobo, vai bobo. É? E aí o anjo lá do outro lado fica dizendo: não faz isso, não faz. É isso que a nossa carne faz. Ela guerreia contra o Espírito. O Espírito Santo diz: filho, não faz. A carne faz, bobo. Vai, bobo. É? Vamos colocar. Davi está lá, passeando, ele olha e vê uma mulher nua, chamada Betseba. Aí vem a sua carne, seu desejo sexual, seu desejo desse: ai, bobo, tu é rei, nega ela, bobo. Aí o Espírito Santo diz: não faz, isso é adultério, rei, isso é pecado. E ele foi e fez. E quando fez, ele não culpou o diabo. Sabe por que ele não culpou? Porque no Antigo Testamento, antes do cativeiro babilônico, não existia esse ser personificado, que as pessoas jogam tudo a culpa nele. Não existia isso. Você pega as narrativas bíblicas, você não vai encontrar ninguém. Noemi, quando ela vai fazer seu desabafo, ela diz que quem oprimiu ela foi Deus. Em nenhum momento ela disse: não existe nenhuma narrativa no Antigo Testamento que diga que o mal vinha da parte do diabo. Não existe. Nem Jó tinha consciência da existência de um ser mau que era opositor a Deus. Ele não sabia. É só você ler. Porque quando ele perde seus filhos,
perde seus bens, perde suas 7.000 ovelhas, perde suas 500 juntas de boi e de jumenta, perde seus 3.000 camelos, ou seja, perdeu sua transportadora, né? Perdeu sua empresa de lã, perdeu suas empresas de fazer queijo com as jumentas, perdeu seus empregados, perdeu seus filhos. E aí chega na hora de desabafar, ele diz: Deus deu. E o diabo tomou. É isso que ele diz? Não. O que ele diz? Deus Deus deu tomou. e Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Daí vem a narrativa que o adversário se aproximou e falou para Deus de Jó, e Deus acatou. Porque o que ele falou, não porque ele era mau, ele falou uma verdade. Que ninguém consegue provar o seu amor se não for provado. E isso é uma realidade. É uma verdade. Você nunca vai provar para Deus que você o ama de verdade se você fizer tudo por ti. Você só demonstra o seu amor, a sua fidelidade, quando ela é provada. Por isso que Deus fez um jardim lindo, Deus fez um jardim maravilhoso, colocou o homem lá, deu uma mulher para ele, aí depois disse: está tudo certo, só que está faltando uma coisa. Eu não criei uma máquina, eu não quero um robô que faça tudo o que eu quero. Eu vou colocar no homem algo especial. O quê? Eu vou dar a ele o livre-arbítrio. Eu vou dar a ele o direito de escolher. Eu vou dar a ele duas naturezas. Eu vou dar a natureza terrestre, a natureza da terra, que eu vou fazer do pó da terra. E vou soprar na narina dele a Nefesh Hayah. Eu vou soprar nele o fogo de vida, que é Neshima. E ele vai se tornar Nefesh Hayah. E ele se tornará uma alma vivente. Então o homem tem a natureza do pó, da terra, que quer as coisas da terra. Mas também tem a natureza de Deus, que quer as coisas de Deus. E essas duas naturezas estão em guerra. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, com as mitologias, com as influências mitológicas, um ser que brotou de dentro do homem passou a ser externalizado, para que o homem viesse terceirizar a culpa. A culpa começou sendo terceirizada por Eva. Porque quando Eva peca, ela diz que culpada era a serpente. Só que essa serpente era uma parte inerente à natureza dela. Quando ela estava passeando no jardim, houve um confronto de ideias. A mente dela, a marracha, a consciência dela, começou a raciocinar, porque ela tinha o livre arbítrio. E diz que ela viu a árvore e que aconteceu algo. Ela viu que era desejável. Olha o desejo. Era desejável. Por que era desejável? Porque ela tinha essas duas inclinações. A inclinação ao bem e a inclinação ao mal. Por isso que dentro das dispensações bíblicas existe a dispensação da inocência e a dispensação da consciência. Dispensação da inocência era quando Eva estava no estado da inocência, mas com a natureza pecaminosa. Vou dar um exemplo. Uma criança de 2 anos que entra num banheiro e lá tem uma menina. Ele entra e ele não vê malícia nenhuma, porque ele está no estado de inocência. Esse era o estado de Eva antes do pecado. Quando ela escolhe pecar, tira-se uma venda. Por quê? Porque daí ela viu, ou eles viram que estavam nus. Porque saíram de um estado de inocência para o estado de consciência. Você não nasce pecador. Você se torna pecador. Quando você planta um pé de laranja,
Qual é a natureza dela? Qual é a natureza que vai levar ela a produzir qual fruto? Laranja. Você é um pé de laranja. Eu sou um pé de laranja. Ou seja, eu sou um ser humano que, com uma certa idade, quando eu sair do meu estado de inocência para o estado de consciência, eu terei o meu direito de escolha entre o mal e o bem. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 15, ele diz de forma clara, porque Jesus sabia que o mal, ele não procedia de fora do homem. Que o mal não vem de fora do homem. Por quê? Onde é que nasce a prostituição? O desejo da prostituição segundo a Bíblia. Nasce aonde? Fora ou dentro? Fora? Aí eu vou provar para você. Porque Jesus disse assim, ó. Porque é do coração do homem. É de dentro do homem. Que nasce. Que procede. Todo o mau desígnio. Todo o mau desígnio. Toda a imoralidade sexual. Todo o adultério. Todo o desejo de vingança. Todo o desejo de matar. Todo o desejo de roubar. Ou seja, todo o mal procede de dentro para fora. Aí lembra que eu falei lá da Eva? A serpente é símbolo de algo que estava dentro do homem. Que é simbolizado da sua natureza. As duas naturezas. A pecaminosa e a natureza que é a natureza do Espírito. Porque o Espírito é aliado a Deus e a carne quer nos destruir. E como que o pastor prova isso? Onde a Santina agora vai colocar ali. Vocês estão vendo ali esse slide ali? Você vai ver 2 livros que falam do mesmo assunto, mas só que são escritos em 2 épocas diferentes. Uma época era antes do cativeiro, quando não se conhecia que o diabo era uma pessoa, não tinha essa ideia ainda. O povo de Israel não concebia isso. Para eles o mal vinha, tanto o mal como o bem era inerente ao ser humano. O mal vinha de Deus. Tanto o bem como o mal. E todas as narrativas antes do cativeiro babilônico, você não vai encontrar ninguém atribuindo o mal vindo do diabo. Nenhum. Aí você encontra o seguinte, não, deixa ali no primeiro. Você pode até orar na sua Bíblia. Abre a Bíblia aí, irmão. Vamos hoje fazer algo mais, não um culto tão pentecostal. Que é o mais importante, é o culto de cavar, baixar a rocha, para construir uma casa bem feita para você não desviar. 24, versículo 1 de 2 Samuel, diz assim: Samuel foi escrito antes do cativeiro, é um livro mais antigo. Diz assim: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e ilumine Israel. Quem é que incitou Davi? Está ali. Yud Re, Vav Re, Yosef, Af Adonai, Lacharot Be Israel, vai Yeset et David, Behem Lemor Lechmene et Israel. O Senhor, Deus, que incitou, ou seja, Deus incitou Davi a enumerar Israel. E depois ele puniu Davi por ter enumerado Israel. É como se Deus dissesse para Davi fazer uma coisa, para ver se ele iria, testando ele, para ver se ele iria confiar em Deus e dizer: não, Deus, eu não vou fazer isso porque isso vai te desagradar. Mas Davi foi feito. Aí agora, passa o outro agora. Agora você lê um livro que é o livro de... Faça isso. Só clica. Não, aqui, tira a mão daqui. É aqui, ó. Só aqui e aqui, ó.
Aí agora em 1 Crônicas, já é depois do cativeiro. Já no período de Jó, quando começou a se iniciar-se a concepção desse ser que é fora nós, que existe fora de nós, né? E aí diz que a prostituição vem da pombagira, né? Aí tem gente que acredita, a prostituição é pombagira. Pombagira é coisa que vem lá da África, irmão. Não tem na Bíblia, não existe na Bíblia. A prostituição, Jesus diz que vem dentro. Jesus diz, todo mal desígnio, como adultério, e prostituição, imoralidade, ódio do corpo, procede do coração do homem. Aí eu te pergunto, vamos ficar com o que Jesus diz ou o que o modismo hoje prega? Vamos ficar com o que Jesus diz. Aí as pessoas dizem para mim, não, eu sou assim porque eu tenho um espírito pombagira. Você é assim porque você é sem vergonha mesmo. Ah, é culpa da pombagira. Que pombagira? Nada, isso é dentro de você. É você que é. E é você que tem que decidir não ser. Aí eu provo para você. Aí agora em 2 Crônica, um livro mais para frente, está narrando o mesmo acontecimento. O mesmo, é só você ler. Agora vamos ver quem é que incitou a Davi. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. Quem é que incitou agora? Primeiro era o Senhor. Agora é o diabo. Por quê? Porque durante a história foi se mudando as concepções acerca de quem que tentava o homem. Primeiro quem tentava o homem era a sua consciência, suas ideias, a sua carne. Aí agora, quem tenta o homem é o diabo. Aí a serpente se tornou o diabo. Isso aí muda alguma coisa, irmãos? Não, só muda uma coisa. Parem de culpar os outros pelos seus erros. Esse ser que a gente culpa, ele é simplesmente aquilo que nós somos. Ele simplesmente representa a nossa carne. Quer ver um versículo muito justo? Preste atenção, irmão. A gente tem que, quando estudar a Bíblia, ler a Bíblia, tem que prestar atenção. Pedro diz assim, irmãos, vigiai e orai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em vosso derredor, buscando alguém que possa tragar. Agora eu pergunto para você, a palavra diabo está no plural ou no singular? Diabo está no singular. Senão seria os diabos e não o diabo. Mas se só é um diabo, como que ele pode estar em derredor da irmã, em derredor da irmã, em derredor do irmão, em derredor da irmã, em derredor da irmã, da irmã, da irmã, da irmã, da irmã, e de todos os irmãos que existem na face da terra ao mesmo tempo? Como que ele pode? Não pode. Por quê? Porque o único que possui o atributo de onipresença é quem? Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O diabo pode? Então quem é esse diabo que Pedro fala? A tua própria natureza. A tua própria inclinação carnal. Aonde tu vai, ele está contigo. Lembra que eu falei para você que Deus criou o bonequinho e soprou no bonequinho a natureza humana? A gente se tornou humano vivo. Aí a gente passou a ter a natureza terrena e a natureza divina. Lembra? Então, quando você caminha com uma natureza humana e uma natureza divina. E quem é que está encobrindo a tua alma? E está 24 horas ao teu derredor, da tua alma. Quem é que está em redor da tua alma? Teu corpo, tua natureza humana, o teu bonequinho que Deus fez de barro.
Aonde você vai, ele está. Aí quando Paulo diz assim, ó, que o diabo está ao seu redor 24 horas por dia, na mente dele, da igreja, na época entendia, estava falando dos nossos próprios desejos, irmão. Na nossa própria carne, daquilo que Jesus disse, que brota de dentro do coração. Porque é do coração de um homem que procede todo o mau desígnio, adultério, roubo, homicídio e todo o mal. Todo o mal. Jesus disse, todo o mal procede do coração do homem. Sai de dentro do coração do homem. Então, se o mal é o diabo, então nós vomitamos o diabo. Ele procedeu de dentro de nós. Porque procedeu da nossa natureza. Que para nós ter o livre-arbítrio, nós precisávamos ter essa natureza. Porque para você ter o livre-arbítrio, você tem que ter direito de escolha. Então você tem duas naturezas. Uma natureza é o que Jesus disse: existe dois caminhos. Você tem dois caminhos. Você pode escolher o caminho da natureza pecaminosa, mas o fim dele é a perdição. Mas você pode escolher o caminho, que é o caminho estreito, que é o caminho da salvação. E qual é o caminho da salvação? Paulo disse: andar em espírito. E pelo espírito. Porque aquele que andar segundo a carne morrerá. Porque aquele que semeia da carne vai colher da carne. Quem semeia do espírito colherá do espírito vida. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto se fará. Se você pegar o contexto, capítulo 5, capítulo 6, Paulo está trazendo fruto do Espírito e obras da carne. Fruto do Espírito e obras da carne. Aí ele entra, porque a Bíblia, querida, ela não tinha capítulos e versículos. Ele está trazendo um texto e ele está vindo, ele está explicando. Ele está explicando. Aí quando chega aqui, e ele diz, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Ele não está falando, ele está falando de algo que ele escreveu antes. Ele está escrevendo anteriormente, que é o quê? As obras da carne e os frutos do Espírito. Aí ele lista os 9 frutos do Espírito para andar e você semear isso aqui, que é paz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança, você terá vida. Aí ele lista as obras da carne: ira, peleja, ciúme, prostituição, feitiçaria. Quem semear isso vai morrer. As duas naturezas. E ambas estão militando uma contra a outra. Então, quando Paulo diz, irmãos, vigiai, porque o vosso adversário. Lembra que eu falei quem é o adversário? Satã? A palavra Satã. Adversário é Satã. Então, o teu maior adversário está dentro de ti. Essa é a maior importância, essa é a coisa que mais você precisa entender e compreender para você não ser vencido pelos seus desejos. Pare de culpar. Porque é culpa do preto velho, é culpa do Exu Caveira, é culpa do Exu do Lodo, é culpa da pombagira, é só culpa dos outros. Você é santo, você é puro, você é a coisa mais linda. Você não tem culpa de nada. Que nem Eva, eu não tenho culpa de nada. Foi a serpente. Só que, por que Deus puniu? Porque a serpente era a desobediência deles. Ela dá ouvido à sua própria natureza humana, que Deus colocou para ser a prova entre Deus e os homens. Porque tinha sempre duas árvores que tinha no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que simbolizava as duas naturezas. Deus deu primeiro a natureza, permitiu que o homem tivesse o direito de escolher o bem e ficar só com o bem. Só que o homem é tão guloso que ele escolheu os dois. Aí Deus diz, já que tu escolheu os dois, tu vai andar agora com essas duas naturezas. E aí, para você entender o que a Bíblia diz, aí que quando Deus vai punir a serpente, que é o símbolo da nossa carne,
diz que a serpente iria rastejar e ela ia se alimentar do quê? Do que a serpente ia se alimentar? Do pó da terra. Quem é que simboliza o pó da terra? Do que nós somos feitos? Do pó da terra. Do pó vieste, ao pó retornarás. A serpente vai se alimentar do pó. Significa o quê? Dos homens. Jesus. Dos homens. A nossa carne se alimenta de nós. Porque se nós cumprir o desejo dela. E diz que a serpente sempre estaria no calcanhar do homem. E nós pisaria a cabeça. O único que conseguiu pisar a cabeça da serpente, ou seja, dizer não para a serpente, que é a carne, o conflito de ideias, foi quem? O único que conseguiu fazer isso? Em nenhum momento ouviu o desejo da carne? Foi Jesus. Porque em tudo ele foi tentado e em nada pecou. Ele venceu e ele nasceu com a natureza humana, com a inclinação ao pecado, mas não pecou. Aí nós vamos para a tentação de Jesus. Quando Jesus foi levado para o deserto. Quando você lê a tentação de Jesus, capítulo 4 de Mateus, você tem que entender que ali não é um texto literal, ele é parabólico. Qual é a diferença de um texto literal e um texto parabólico? Parabólico é uma figura de linguagem. É você contar a historinha do lobo mau e da chapeuzinho vermelho para ensinar o teu filho que ele não deve sair do caminho e pegar atalho pelo mar. Então, quando você lê a tentação de Jesus, que Jesus vai para o deserto, aí diz que o diabo vai lá com ele. Se você literalizar isso, e ter como um texto literal, você vai ter que acreditar que Jesus andava de mão dada com o diabo no deserto, e o diabo de mão dada com ele, dizendo, vem cá, que eu vou agora te levar lá no alto do pináculo do templo. Ou pegava Jesus pela perna, puxava e levava ele voando. Vai sim. Se você encarar o texto como literal. Literal é isso, irmão. É você acreditar que aquilo aconteceu de verdade. Aí quando você agora sabe quem é o diabo de verdade, você acreditar que é um ser que está fora, que está dentro, não importa. Deus. Só vai importar no sentido de você vigiar mais. Porque culpar alguém pelo que você faz foi o que Eva tentou desde o começo. Irmãos, o que eu estou falando para vocês, eu estou provando pela Bíblia. Eu estou pedindo para vocês lerem Jesus. Aí quando Jesus está no deserto, o que acontece? Jesus ele é tentado de quantas formas? Três formas. Aí em 1 João diz assim, ó, não ameis o mundo e em nada que o mundo há. Porque essas coisas do mundo, aí ele coloca 3 coisas. Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. As 3 tentações de Jesus. Cobiça da carne. Lembra os 2 diabinhos ali na mente? Ali? Hã? Um diabinho chegou ali, Jesus está no deserto, tá? Jejuando, 40 dias, está num conflito de ideias. Aí ele estava com dúvida acerca de se ele realmente era o Messias, se ele realmente era o prometido. Aí a mente dele começa a dizer assim, se tu és o Messias, por que tu está passando fora? Se tu és o Messias, cara, por que tu não ordena essas pedras nem para elas se tornar pães? Mas quem é que está falando isso? Sua mente. Sua natureza humana. A mesma rocha falou para ela. Come, meu povo. Come. Não ser nada. Aí a natureza divina de Cristo diz para a sua carne, sai para lá, miserável. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Isso você pode falar para a tua carne, quando a tua carne diz assim, ó, vai lá e adultera, bobo, olha que bonita. Aí você diz assim, ó, não adulterarás. Ou pega, ninguém está vendo, pega. Aí a tua natureza divina diz assim, não roubarás. Hã? Aí diz assim, ó, se ele perguntar, fala que não foi, não dá nada. Aí a tua natureza divina diz assim, ó, não levantarás falso testemunho. Hã? Aí tu passa a ver uma vizinha bonita lá e de repente ela, por não vigiar lá, ela passou de calcinha lá na janela e você olhou assim, aí a tua natureza diz, olha, pô, olha. Aí a tua natureza divina diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus está lá no deserto, com dúvida se ele era o Messias, e a natureza diz, o Messias transforma essa carne em pão. Aí Jesus vence a primeira tentação. Cobiça da carne. Cobiça da carne. Ele vence. Aí vem a cobiça dos olhos. Já pega ele, por isso que isso é parabólico, e leva ele no pináculo do templo. Se fosse literal, ele pegou Jesus pelo pescoço, pela perna, pelo braço, e levou. Se você acreditar, assim. Tem gente que acredita. A fé não se discute. Cada um crê da forma que quer. Tem gente que acredita em curupira, tem gente que acredita em vampiro, lobisomem, tem todas essas coisas. Tem gente que acredita, vocês não acham? Tem gente que acredita. E ainda diz que viu curupira. Eu nunca vi. E viu? Você já viu o quê? Alguém aqui já viu um anjo? Hã? O único anjo que eu vi foi o meu pastor. Em sonho, eu já vi. Em sonho a gente vê tudo, né? Mas o único anjo que eu vi, foi os meus pastores. Eles são anjos da igreja. Porque anjo é mensageiro. A palavra ângelo e a palavra malar no hebraico não significa um ser de asa que fica voando como a mitologia grega nos passou. Anjo na Bíblia é mensageiro. Só isso. Mensageiro. Um pregador é um anjo. Um pastor é um anjo. Um profeta é um anjo. Um mensageiro de Deus. Esse é o significado. Então vamos para a segunda tentação. Aí leva ele no pináculo do templo e diz que mostrou todos os reinos para Jesus. E diz para Jesus assim, se tu se dobrar, a cobiça dos olhos, a avareza, o desejo pelo dinheiro ilícito, pela posição ilícita, que é um dos desejos que nós vamos ver, eu te dou todos esses reinos. Olha, Jesus viu tudo aquilo, né? Você fez até aquela bolinha que faz assim, aquela marquinha do dinheiro. Aí a natureza, que é a natureza divina de Jesus, disse assim, não, eu não vou dobrar-se a ti, porque está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele, somente a Ele, tu irás cultuar. Cobiça dos olhos. E por final, irmãos, terceira tentação, soberba da vida. Querer aparecer. Querer ser notório, que é um dos desejos que nós vamos ver também. Jesus foi tentado, irmãos, a se exaltar, a se achar a última bolacha do pacote. Jesus foi tentado a se achar o último gás da coca. O diabo disse para ele, ô seu burro, se tu és o Messias, se tu és o cara que as profecias dizem, pula daqui para baixo que Deus vai ordenar os anjos que vão chegar quanto antes do cair no chão, eles vão casalzinho se segurar. Aí todo mundo vai ver 2 anjos se segurando, esse é o cara! Mas quem é que estava falando isso para Jesus? A soberba da vida. Que cada um de nós tem uma inclinação a querer ser melhor do que o outro.
todos nós temos. Por isso que nós adoramos sermos elogiados. Por que nós adoramos ser elogiados? Porque a nossa natureza humana gosta disso. Esse é o espírito do pavão. Você já viu o pavão, irmão? Quando você olha o pavão, daí as pessoas dizem assim, ai, que lindo! Parece que ele ouve. Aí que ele abre as asas de... Que ele gosta de ser elogiado. Aí o que Jesus faz? Satanás falou para ele mesmo. Isso é bom. Só que está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Glória, aleluia. E diz que o diabo subiu. Jesus pisou na serpente e não permitiu que a serpente se alimentasse do pó dele. Porque o ser humano do pó veio e do pó retorna. Só no pó não fica, porque Jesus pisou a cabeça do serpente. Entendeu agora, irmão? Amém. Não muda nada o teu entendimento acerca, tá? Desse diabo que criado. Mas sabe, quando fala de diabo, não fique com medo. E se ficar com medo, fica com o diabo que está dentro, não que está fora. Porque o que está fora, irmão, não pode fazer nada. Nada. E eu próprio aqui. Ou então você pega a sua Bíblia e joga fora. O que Paulo diz no capítulo 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. O que ele fala? Ninguém. E mais, quem nos separará do amor de Cristo? Nem espada, nem prova, nem luta, nem principado, nem potestade, nem capeta, nem demônio, nada, nem macumba, nada. Aleluia. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Então, irmão, irmão, botaram meu nome na boca do sapo e costuraram. O sapo morre e eu fico vivo. Aleluia. Jogaram terra de cemitério na porta da minha casa. Junta a pedra e bota de esterco lá na tua roça, lá que vai ficar bom, porque Deus vai abençoar. Aleluia. É mais terra para a tua roça lá, para teu jardim, para tua verdureira, a tua verdura lá, a tua couve vai ficar com a barriga. Aleluia. Porque se Deus é por nós, se Deus é pela tua couve, quem vai ser contra a couve? Ninguém. Por isso, irmãos, quem tem que ter medo da macumba não é nós. É a macumba que tem que ter medo de nós. E é a macumba que tem que ter medo de nós. E não o inverso. Por quê? Porque se você tem medo, então, se o de lá é mais forte, você vê de lá. Não é a lógica? Porque se Deus é por mim, nada vai ser contra mim, eu vou servir Ele. Agora, se eu digo que o meu Deus, Ele é por mim, e me deixa o mal me atingir, então eu vou servir outro Deus. Querido, por isso que quando Israel procurava essas coisas, em outros deuses, Deus se insinuava. Vós sois o sal da terra. Você já não viu uma igreja que usa sal para espantar espírito? Hã? Sabe onde é que é isso? Na Bíblia. Sabe como é que eles faziam? Na crença pagã da época, para espantar os maus espíritos? Sabe o que eles faziam, irmão? Eles jogavam sal dentro da casa, jogavam sal, lavavam toda a casa com sal. Porque diz que o sal espanta os maus espíritos.
Então agora eu não preciso lavar a casa com sal. Não. O que eu preciso fazer? Eu vou lá habitar na casa. Porque eu sou o sal da terra. Aleluia. Eu sou o sal. Glória. Tem um hino que diz, aonde Deus está, o mal tem que sair, onde Deus chegou aqui. Aonde o sal está, o mal tem que sair, porque eu tenho a unção de Deus comigo. Então, aonde eu estou, o mal tem que sair. Aleluia. O mal tem que sair. Aleluia. Quando você entender isso, irmão, você consegue sua independência espiritual. Você Aleluia. para de ficar com medo, como gente que bota a ferradura atrás da porta. Que noite de lua cheia fica com alho, cebola e não sei o que, trevo de catu-flor, não sei o que, com medo de curupira. Vocês estão vendo, irmão? Tem crente que tem medo disso. É supersticioso. Não existe superstição. Não tem. Querido, quando Balaão foi ensinar Balaque, Balaão foi chegar assim para amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele foi abençoa Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar. Deus travou a língua dele. Ele disse, abençoa Israel. Ele ia amaldiçoar. Aí, abençoa. Aí Balaque disse, o que está fazendo? Estou abençoando. Não consigo. Não tem como amaldiçoar um povo a quem Deus abençoa. Aleluia. Aleluia. Guardou isso? Aleluia. Não tem como o mal amaldiçoar, quer dizer, desejar que o mal chegue à tua tenda. Então, Aleluia. eu não posso ser atingido se Deus me abençoar. Aleluia. Glória. Porque eu estou guardado. Por isso que as pessoas que sofrem perturbações procuram a igreja. Porque sobre a igreja existe a autoridade sobre pisar serpente e os escorpiões. E quando é que eu piso serpente e escorpiões? Vamos ver se vocês entenderam a mensagem. Jesus disse, vocês vão pregar. Eis que eu vos dou autoridade para pisardes em serpente e escorpiões. Sabe como é que você pisa em serpente e escorpiões? Quando você pisa na tentação da prostituição, do adultério, da inveja, do ciúme, do roubo, do homicídio, da mentira. A igreja recebeu autoridade para pisar na serpente, que é pisar naquilo que quer se alimentar da tua natureza humana, que quer se alimentar do pó. E o pó é a natureza humana. Então, tudo aquilo que Paulo fala que são as obras da carne, quando você diz não ao adultério, à mentira, ao engano, a tudo que é contra Deus, você está pisando serpentes e escorpiões. E que nenhum mal, Jesus disse, vocês pisaram serpente, escorpião, e nenhum mal nenhum mal vos atinja. Nenhum mal. Da onde é que Jesus disse que o mal procede? Do coração do homem. Então, quando você entende essa mensagem que Jesus chegou, Jesus está dizendo assim, ó, aquilo que está dentro de você, que quer fazer você recuperar, quer fazer você fazer, esse mal não vai te atingir. Aleluia. Porque dentro de ti está o meu Espírito, Aleluia. que vai dar força para tu pisar serpentes e escorpiões. Serpente e escorpiões. Serpente e escorpiões. Aleluia. Então, pastor, quando eu expulso o mal de uma pessoa, a pessoa cai, o que eu estou expulsando? Você está expulsando um comportamento que essa pessoa não consegue vencer. Você está pisando no escorpião dela. Você está dizendo, espírito de inveja, sai dela. Você está dizendo, comportamento de inveja, sai. Prostituição. A pessoa não pode ver um homem. Aí você está orando dizendo, espírito de prostituição,
sai dela. Aleluia. Vai sair de dentro da onde ele nasceu. De dentro da onde ele nasceu. Isso é a verdadeira libertação. Aleluia. Jesus, eu creio. Aleluia. E se essa pessoa está liberta, vem para a igreja, larga a prostituição, aí ela volta a praticar de novo, aí o que Pedro fala. Aí quando a pessoa volta para o mundo, aquela natureza que foi mortificada, foi pisada, foi amassada, ela ressuscita e ela vem muito mais forte, que é simbolizado, se tinha um, vem mais 7. Entendeu? Por isso que o desviado faz coisas pior do que o incrédulo. Por quê? Porque ele já foi liberto uma vez. Ele já teve uma chance. E Jesus disse que aquele que conhece, entende, compreende e volta a praticar, a punição dele é maior. Muito mais maior. E eu quero encerrar. O pastor já começou com amém. Glória a Deus. Aleluia. Está sendo meu pastor, viu? Amém. Estou brincando. Deu para você ter um panorama? Essa é a introdução dos desejos que nós temos que vigiar. Agora tu soube hoje quem é, na estrutura real da Bíblia, a carne. O que ela simboliza? Ela simboliza o diabo, ela simboliza Satanás, ela simboliza o mal, ela simboliza tudo que é de mal. Tudo que é externo a nós é simplesmente uma personificação do mal. É eu personificar. Quando eu falo assim, ó, espírito de inveja, parece que eu estou falando do espírito que está fora, né? Está aí, voando impossível. Mas ele está dentro de mim. É um espírito de inveja em mim. A única coisa que eu tenho que fazer na interpretação da Bíblia é tirar o que está fora e botar para dentro. Porque é dali que procede. Ou então, eu tenho que dizer que Jesus mentiu. Que Gênesis, a serpente lá, não está certo. Eu não posso colocar na Bíblia o que não está na Bíblia. Você viu como que em dois tempos diferentes a narrativa mudou? Numa era o diabo que tentava, na outra era o Senhor. Por quê? Porque uma época, que era a época do entendimento de Jó, Deus deu e Deus tirou. Agora, se esse texto for escrito mais para frente, quer dizer, Deus deu e o diabo tirou. Antes do cativeiro, eu pequei. Depois do cativeiro, eu pequei por causa da pomba gira. Eu pequei, mas foi por causa do diabo. Eles arrumaram, irmãos, um bode expiatório. Deus, antes do cativeiro, era o leão da tribo de Judá. O soberano, que faz o mal e o bem. Está lá em Isaías. Capítulos 5 ou 7, que ele fala para Ciro. Eu sou o Senhor, que faço a luz e as trevas. Eu crio o bem e o mal. Fui eu que criei. Onde é que está o diabo ali? Isaías esqueceu? Tomou remédio, ficou de molhado? Não. É porque Ciro era adorador do quê? Ciro, ele era... Às vezes é muita coisa. Ele era da religião zoroastriana. E a religião zoroastriana, ela cria que existia dois deuses. Ahura Mazda, que era o deus bom, e Arimã, o deus mau. Aí você vai ver de onde é que veio esse dualismo. Deus bom, Deus mau, Deus bom, Deus mau, Deus bom, Deus mau. Veio do paganismo, veio do zoroastrismo, que influenciou mais na frente. Por isso que na história as influências vão mudando as concepções. Quando você estuda e você retrocede, você começa a entender muitas coisas. Eu sei que vocês não vão conseguir entender isso da noite para o dia. Eu demorei 20 anos para compreender isso. Então, quando Deus diz que a Ahura Mazda criou o mundo e fez todas as coisas boas, bonitas, lindas, e as coisas ruins, como tempestades, maremoto, tudo que é ruim, tudo que não presta, o Arimã fez. E aí o Arimã fica lutando com a Ahura Mazda e o Ahura Mazda fica lutando com o Arimã. Uma guerra cósmica. Foi assim. Aí você vê assim, que Ciro, ele era dessa religião, que adorava um Deus do bem
um Deus do mal. Agora você vai entender por que quando você lê Isaías, capítulo 5 ou capítulo 7, que fala sobre o do meu ungido, Ciro, eu ungi, chama Ciro de ungido, chama Ciro de Machia, de Messias. Eu que te ungi, eu que te levantei, eu que fiz isso contigo, eu que tu, Ele diz para Ciro, que cria em dois deuses, que um criava o bem e um criava o mal. Aí vem Isaías e diz na cara de Ciro, Ciro, não era a irmã que criou o mal. Tu está na religião errada. Quem criou o mal fui eu. Não foi a irmã que criou as trevas. Quem criou as trevas fui eu. Porque eu sou um Senhor único e soberano. Se só existe um Deus, olha a lógica, se só existe um Deus e o resto não é nenhum Deus, quem é que criou o mal? Vou perguntar de novo. Não é simples? É só você raciocinar. Se só existe um Deus, quem é que criou o mal? Deus! Deus! Só existe um. Não existe outro. Aí, no decorrer da história, eles tentaram transformar o leão da tribo de Judá, que fazia tanto bem e mal, num gatinho que só fazia bem. E transformaram. Só que Jesus não entrou nessa. Jesus não entrou nessa. Ele não disse que o mal vinha de animal. Jesus disse, vem de dentro. O mal vem de dentro do homem. Quem criou o homem? Ó, viu? Exatamente. Viu como uma pergunta responde tudo que nós lemos e aprendemos de errado na Bíblia? Se o mal vem de dentro do homem, e Jesus disse que veio de dentro do homem, quem criou o homem? Nossa, respondeu. Acabou-se. O resto é resto. O resto são concepções, mitologias, crenças, curupira, fábulas. Entendeu? Que as pessoas acreditam. Por isso, irmãos, eu sempre disse, falo sempre para a Santina, pode botar a minha foto na boca do sapo. Coitado do sapo, eu vou orar por ele. Vou orar por ele, coitado. Porque se Deus é por mim, quem vai ser contra mim, irmão? Qualquer despacho na rua aí vai destruir minha vida. Olha, qualquer terrinho de cemitério jogar na frente da minha porta, eu vou usar como esterco. Agora, eu não vou tentar a Deus. Eu não vou lá no cemitério, ou vou nas encruzilhadas, beber cachaça e tentar. Aí é tentar a Deus. Agora, eu preciso acreditar que Deus está comigo. E aonde eu estou, Deus está comigo. E se Deus está comigo, aonde eu vou, o mal tem que sair. Aleluia. Você nunca teve essa experiência que você chegou num ambiente assim, você sentiu um ambiente pesado, né? Você antes de chegar, estava quase se matando, puxando uma faca para o outro. Você chegou pronto. Você chegou, os ânimos se acalmaram. Aleluia. Aí já começou a pedir perdão, já chamou outro, me perdoa, me desculpa, tá. Agora chega aquela pessoa que não é liberta. Chega num lugar onde tem briga. Oh, meu Deus do céu, se não tem, começa de novo. Amém? Amém. As palmas a você.